Agora é o seguinte, hein? Que horas são agora mesmo? São 12 horas e 15 minutos. Olha só essa informação. Os vereadores de Aracaju devem votar hoje a redução do período de férias dos parlamentares de 92 dias, isso mesmo, 92 dias para 53. Nós vamos agora ao vivo conversar com a repórter Candice Matos para saber aí como é que estão essas contas. Serão aí a diferença, né, de 41 dias a menos. Cadê a Papitinha? E aí, Papitinha, como é que está aí essa votação? Afinal, vai ter ou não vai ter redução das férias? Isso sem falar dos salários, né? Do gordo salário. Boa tarde. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a você que assiste ao Balanço Geral. Olha, a votação acabou de terminar e foi aprovada em primeira votação. Ainda tem segunda, terceira votação final, mas pelo que parece, a maioria da casa é favorável a essa redução. Só que mesmo com essa redução, a gente tem que trazer uma constatação em relação a um comparativo do salário, da remuneração de um vereador com a remuneração de um trabalhador. Hoje, a média salarial de um parlamentar bruta é de cerca de R$17 mil. Um vereador ou um trabalhador, ele recebe por mês o salário mínimo, que corresponde a R$980. Se a gente aumentar um pouquinho essa conta, for para R$1.000, um trabalhador, para ganhar o que um vereador ganha num mês, ele tem que trabalhar cerca de 1 ano e meio, 17 meses. Essa realidade nos dá o direito de cobrar ainda mais em relação ao trabalho dos parlamentares. E aí nós pegamos a pauta do dia de hoje, um dia importante de votação, para saber quais os projetos realmente são de interesse público, de interesse da sociedade aracajuana. E a gente viu na pauta de votação que tem cerca de 101 proposituras, muitos projetos pedindo recapeamento de rua, poda de árvore, limpeza de praças. Mas aí a gente faz o questionamento, já não existe órgãos específicos e ouvidorias para que a comunidade peça, intervenha. É necessário mesmo que um parlamentar faça um projeto para fazer esse pedido aqui em plenário? A gente convidou um parlamentar da situação, que é o Irã Barbosa, do PT, e também o Elber Batalha, do PSB, que é da oposição. O Elber, o Irã, ele veio gentilmente, porque ainda acontecem votações, mas o Elber está lá, de repente ele pode vir durante a nossa entrevista aqui ao vivo e o Irã vai poder falar conosco sobre isso. Essa cobrança, ela existe, Irã, e precisa realmente um parlamentar trazer a essa casa legislativa projetos como esse, pedidos de recapeamento, de poda de árvores. Veja, de acordo com a nossa lei orgânica, de acordo com a legislação que trata da função parlamentar do vereador, está lá escrito que uma das funções que o vereador deve ter é a função de assessoramento ao executivo. Em que sentido? No sentido de identificar os problemas da comunidade e fazer ver ao executivo a necessidade da execução de obras que sanem aqueles problemas, que apresentem soluções para aqueles problemas. Esses são projetos, nós chamamos essas iniciativas, essas proposituras de indicações. As indicações, elas têm uma tramitação muito mais ágil, elas só passam por um processo de votação, né? Elas são apresentadas, podem ser apresentadas inclusive durante o recesso parlamentar, e elas são manifestações dos vereadores sobre os problemas que ele encontra na comunidade, por onde ele caminha, por onde ele passa, a comunidade que ele eventualmente representa, e aqui na casa ele escreve, mandando para o executivo sugestões de como solucioná-las. Esse é um tipo de propositura, são as indicações. Se você for observar, elas terminam tendo um peso muito maior em termos de quantidade de proposituras apresentadas, porque também os problemas se avolumam muito, né? Agora, nós temos projetos de lei, projetos de emenda à lei orgânica, projetos de resolução, nós temos projeto de lei complementar, que são outros tipos de proposituras, temos moções, um vereador pode apresentar diversos tipos de proposituras. A que mais aparece aqui ultimamente são as indicações. Por quê? Exatamente porque a manifestação do parlamentar sobre a necessidade de resolver os problemas que estão sendo vistos na comunidade. E a população, ela cobra do parlamentar que ele cobre do executivo a solução desses problemas. E aí é nisso aí que a gente vai tocar no assunto, porque eu percebi que tem indicações do senhor, por exemplo, de que pede a instituição de uma política municipal de combate contra a violência
em relação à mulher, isso no dia de hoje. Também do Elber Batalha tem um projeto de lei que pede a gratuidade de pessoas com deficiência em casas de espetáculos. Mas a gente viu uma propositura do vereador Carlito Alves que pede a instituição de um dia municipal de veículos antigos. Como é que a gente lida com isso, hein, vereador? Veja, na verdade nós temos que analisar as proposituras que são apresentadas sobre dois aspectos. Um aspecto quantitativo. A gente tem que ver a quantidade de projetos que a casa avalia, mas é claro que ver a quantidade só não resolve. Nós temos que ter também a capacidade crítica de ter uma análise, uma avaliação qualitativa das proposituras que são apresentadas. E aí fica ao juízo, ao sabor do julgamento da população, da imprensa, que faz esse trabalho de acompanhamento que eu quero aproveitar para parabenizar. Eu acho fundamental a presença da imprensa nos poderes instituídos para que acompanhe o trabalho dos três poderes, né, nas mais variadas esferas. Isso é fundamental. E, por exemplo, hoje aqui de fato tem uma propositura de minha autoria, um projeto de lei que institui as diretrizes para o combate à violência à mulher, para a política de combate à violência à mulher e também de acolhimento e prevenção a essa violência. Desde a legislatura passada que eu tento fazer com que essa lei seja aprovada e aqui, infelizmente, ela vinha sendo rejeitada. Felizmente, nós estamos já em terceira votação desse projeto. É um projeto que eu já dialoguei, inclusive, com setores da administração municipal para que nós possamos garantir essas diretrizes e ter no município de Aracaju uma política de combate à violência contra as mulheres. Agora, olha a situação. Com essa aprovação desse projeto, houve uma redução e, mesmo assim, o vereador ainda chega a ter o dobro das férias do trabalhador. Como é que o senhor vê isso aí? Não, de fato, veja, eu inclusive comentei aqui, eu já fui parlamentar federal. Na Câmara Federal, por exemplo, nós temos um recesso de 45 dias, que é o que estamos estabelecendo aqui agora, né, com essa modificação. Mas lá na Câmara Federal, mesmo durante o período do recesso, a Câmara assegura, o Congresso assegura que exista um plantão de parlamentares que continua lá na Câmara durante o período do recesso. Por quê? A lógica é de que um poder, ele não pode fechar, um poder não pode deixar de funcionar, porque isso cria uma anomalia na estrutura de funcionamento dos poderes constituídos. De sorte que eu acho que nós precisamos, sim, ter a tranquilidade de alargar o prazo de funcionamento da Câmara Municipal, garantir que mesmo em período de recesso a Câmara continue tendo trabalhos, isso a gente vai procurar ver como é que resolve na aprovação do novo regimento, que eu estou presidindo a comissão que vai discutir, porque a população exige com correção que nós tenhamos mais tempo destinado ao trabalho parlamentar dentro da Câmara Municipal. Claro que nosso trabalho não se dá só aqui, mas a população cobra e cobra com justeza que o trabalho que é executado aqui também seja um trabalho mais alongado, porque as férias não podem ser tão prolongadas. E o senhor não foge à responsabilidade. Eu queria agradecer a sua participação aqui no Balanço Geral, respondendo aos nossos questionamentos. Infelizmente, o Elber Batalha não compareceu, mas a gente fica aqui, né, com essa realidade que a população realmente cobra e deve cobrar, não é, Tiago? Papitinha, obrigado pelas informações, obrigado ao vereador Irã Barbosa também. Olha, eu estava ouvindo atentamente aqui a entrevista, né, do vereador e, claro, ele dentro, né, e falando das normas, do que rege ali, todos os conceitos ali da Câmara de Vereadores, o que deve fazer os vereadores agora. Primeiro, eu nunca vi plantão de vereador em época de férias, muito menos de deputado. Você viu? Quem vê morre, né? Outra coisa, essa questão das indicações, não, é também função do parlamentar auxiliar o executivo e blá blá blá, tudo ótimo. Na teoria, acho tudo lindo, maravilhoso. Agora, na prática, essas indicaçõezinhas de precisa podar uma árvore, precisa tapar um buraco, serve muito mais, recapear a rua, serve muito mais para ele fazer proselitismo político com a sua base eleitoral. Essa que é a grande verdade, para mostrar que está ali presente, que vai atender os anseios do seu curral eleitoral, entendeu? A palavra certa é essa, é curral eleitoral mesmo, não se espante não, tá? Então, não vê esse cheiro mole comigo, não vai colar. Trabalhar que é bom, até agora, nesse início de ano, nesses primeiros 6 meses, nós não conseguimos observar que isso esteja acontecendo na Câmara de Vereadores. Por quê? Porque fica de um lado a oposição brigando com a situação, né? A oposição mostrando os problemas da prefeitura e a situação sem poder trabalhar o seu respectivo mandato, tendo que toda hora apagar um incêndio que é da Prefeitura Municipal de Aracaju. E o cidadão, né? Você que foi lá e votou, né? Hein?
hein? Que foi lá, que paga o seu imposto, hein? Fica órfão. Aí tá complicado. Tá complicado, fica órfão. Essa que é a grande verdade. Tá bom? Ô, Papitinho, já deu o recado de hoje, viu?